Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira e hoje estamos iniciando a nossa quinta aula do curso de questões comentadas sobre a legislação institucional da Defensoria Pública do Estado do Rio. Esse é o primeiro bloco de 2 blocos, cada aula do nosso curso, lembrando que são 150 questões ao todo. Se você ainda não adquiriu o curso, visite o site que está logo aqui abaixo, eleitoralcombruno.com.br, ok? Vamos à primeira questão. De número 41, no tocante às formas de provimentos constantes no Estatuto dos Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro, analise as afirmativas. 1. A reintegração, que decorrerá de decisão administrativa ou judicial, é o reingresso do funcionário exonerado, ex officio, ou demitido do serviço público estadual, com ressarcimento do vencimento e vantagens e reconhecimento dos direitos ligados ao cargo. E aí, certo ou errado? Realmente essa reintegração é o reingresso do servidor exonerado pela administração ou demitido do serviço público? Verdadeiro. Essas disposições desta questão estão no Decreto Estadual 2479, especialmente no artigo 40, ok? 2. A transferência, a qualquer momento na carreira, poderá ser feita de cargo de administração direta para outro da autárquica, ou reciprocamente, e de um para outro cargo de quadros diferentes da mesma entidade. Veja que a transferência entra em conflito com a própria Constituição e até mesmo estaria incorreta essa número 2, porque prevê o próprio Decreto Estadual 2479, no artigo 47, que é aquele que não adquiriu estabilidade não teria direito à transferência. Mas lembrando que entra em choque com a Constituição Federal e com a Lei 8.112, uma vez que a transferência ela não existe. Mas estamos aqui observando de acordo com o próprio Estatuto. De qualquer forma, a número 2 está incorreta. Anotem o artigo 47 e o 52 para consulta. 3. O aproveitamento é o retorno ao serviço público estadual do funcionário colocado em disponibilidade. Havendo mais de um concorrente à mesma vaga, terá preferência o de maior tempo de disponibilidade. E no caso de empate, o de idade mais elevada? Não. Olha só a previsão do artigo 53. O finalzinho aqui está incorreto. O artigo 53 do Decreto Estadual prevê que terá preferência, no caso aqui, para esse critério de desempate, o de maior tempo de serviço estadual, tá bom? Então, o erro está aqui, ó. 4. Por motivo de saúde ou incapacidade física, o funcionário estável poderá ser readaptado ex officio ou a pedido em função mais compatível. Nos casos de provimento em outro cargo, poderá acarretar descenso ou elevação de vencimento, ou seja, decréscimo ou elevação, com aprovação ou não do servidor. Pelo contrário, nós não teremos aqui, nos casos de provimento em outro cargo, não poderá acarretar descenso ou elevação de vencimento. Então, aqui, essa assertiva 4 fere o que prevê o artigo 57 do Decreto Estadual. Então, estão corretas somente a número 1. Por isso que o gabarito da questão 41 será a letra A. 42. Acerca da apuração sumária de irregularidade e inquérito administrativo, analise as assertivas de acordo com o Decreto-Lei 220 e o Decreto Estadual 2479. Número 1. A apuração sumária, por meio de sindicância, ficará adstrita ao rito determinado para o inquérito administrativo, constituindo simples averiguação que poderá ser realizada por um único funcionário. E aí? Não. O problema dessa número 1, ela está falsa, é que essa apuração sumária ela não ficará adstrita ao rito determinado para o inquérito. O próprio nome diz, é uma apuração sumária. Então, o rito é diferente do inquérito administrativo, ok? Observe que no Decreto-Lei 220, o artigo de consulta é o 62. No Decreto Estadual 2479, é o 311. Só para a gente poder comparar. 2. A aplicação das penas de suspensão, destituição de função,
demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade deverá sempre preceder o inquérito. Somente precederá o inquérito administrativo quando houver suspensão por mais de 30 dias. Vamos colocar o mais de 30 aqui para você lembrar. Tá? Então, falsa também a número 2. Decreto-lei. Vou colocar decreto-lei, que é o que chamado 220. Nós vamos consultar no artigo 64, enquanto que o decreto estadual, artigo 320. 3. A determinação de instauração do processo administrativo disciplinar é da competência do secretário de Estado de Administração, salvo em relação a servidores autárquicos, inclusive em servidores autárquicos. Mais um errinho. Então, decreto-lei, consultem, por favor, o artigo 65 e o decreto estadual, artigo 321. E a número 4, são competentes para determinar a apuração sumária de irregularidades ocorridas no serviço público do Estado os dirigentes de unidades administrativas até o nível de chefe de seção. E aí, certo ou errado? Muito bem. Aqui nós temos uma assertiva verdadeira e nós temos os competentes para determinar a apuração sumária de irregularidades. No decreto-lei, no decreto estadual, e é importante vocês consultarem aqui, o artigo de referência é o 314. Então, consultem para resolver essa assertiva 4, o decreto estadual 314, o artigo. Então, quais estão incorretas? Veja que eu estou buscando as incorretas. 1, 2 e 3. Gabarito será a letra D. 43. Segundo o Decreto-Lei 220, a autoridade que tiver ciência de qualquer irregularidade no serviço público é obrigada a promover imediatamente a apuração sumária por meio de sindicância. Porém, a apuração de irregularidade, diretamente por meio de inquérito, sem a necessidade de sindicância sumária, ocorrerá quando? Então, eu quero aqui a possibilidade de ocorrência do inquérito sem necessidade de sindicância. 1. Quando já existir denúncia do Ministério Público, é uma das hipóteses? Muito bem, verdadeiro. Isso está previsto no 220, o Decreto-Lei, artigo 61, parágrafo único, tá bom? Quando for apurar abandono de cargo ou função? Correto. Quando tiver ocorrido prisão em flagrante? Muito bem. Então, todas essas 3 hipóteses são verdadeiras. Desta forma, o gabarito são todas estão corretas. Gabarito letra E. Questão 44.